Hoje nós damos continuidade a essa campanha do pão, onde Deus tem falado de forma poderosa. E eu quero te dizer que nessa noite nós temos uma palavra da parte de Deus a compartilhar o seu coração. Então fica aqui conosco, amém? Glória a Deus. Amados, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá no livro do Êxodo, capítulo 25, versículo 30, do livro do Êxodo. Aleluia. Êxodo, capítulo 25, versículo 30. Glória a Deus. Os irmãos acharam amém? Diz assim: e colocarás sobre a mesa o pão da proposição diante de mim sempre. Aleluia. Queridos, nós estamos aqui, dentro dessa campanha. Deus trouxe essa inspiração para o apóstolo, para fazer aqui a campanha do pão, e eu entendo que isso não é nada solto, mas na verdade tudo tem uma significância, tudo tem um propósito da parte de Deus. E nós sabemos que, de fato, o pão, ele é um elemento muito importante em nossas vidas, em todas as culturas, em todos os povos, em todas as classes sociais. O pão é um elemento muito importante. Ele está em todas as mesas, na mesa do rico, na mesa do pobre, na mesa do menos favorecido, lá está a figura do pão. Então, não é à toa que Jesus, ele diz que ele é o pão da vida, porque Jesus precisa estar de fato em todas as classes sociais, em todas as mesas, no meio de todos os povos. Precisa haver a presença do Senhor Jesus, que é este pão, como já foi falado aqui nessa noite. Então, a palavra de Deus nos mostra também que o pão, quando nós vamos para a palavra, na história, nós vamos ver que o pão também sempre foi uma representação da presença também de Deus. Sempre expressou a presença de Deus no meio do seu povo. E nós vamos ver aqui que Deus, nós precisamos entender isso, que Deus, ele traz uma ordenança para Moisés. Lá na velha aliança, nós precisamos entender isso, que o nosso Deus, ele disse para Moisés: olha, eu quero que você, acerca do tabernáculo, eu quero que no tabernáculo seja colocado uma mesa, que essa mesa deve ser toda revestida de ouro, e sobre essa mesa vão estar 12 pães, que devem estar continuamente diante da minha presença. Mas eu quero que você entenda que o Senhor, ele não falou isso por acaso. A Bíblia diz que ali no tabernáculo, verdadeiramente ficavam aqueles pães sobre aquela mesa durante toda a semana. Eles ficavam ali. E depois de uma semana, eles eram removidos e eram colocados novos pães, mas 12 pães sobre aquele lugar. Então, era um processo contínuo. Mas eu quero que você compreenda que não era algo à toa, porque em tudo há um propósito da parte de Deus. Existia uma simbologia que nós precisamos entender. Tudo tem um porquê. Aqueles pães não estavam ali de enfeite. Aqueles pães simbolizavam uma aliança de Deus com os homens, de um Deus que foi o mantenedor do seu povo, o sustentador do seu povo no meio de um deserto. Mas aqueles pães também representavam um Deus que, além de prover para o seu povo, ele também esteve presente em todo o tempo. Essa presença, ela era contínua em todo o tempo. Mas eu entendo também que aqueles pães diante do Senhor, os pães da proposição ou os pães da presença, também eram uma oferta ao Senhor. Era uma oferta que vinha com reconhecimento de um Deus
presente, um Deus que se manifestava no meio do seu povo. Sabe, nós precisamos entender essas verdades. Por que aqueles pães estavam ali? Então, o tema que eu coloquei nessa mensagem de hoje foi os 3 aspectos dos pães da presença. O primeiro aspecto desses pães aqui que eu aprendo, que o Senhor faz me ver, é que verdadeiramente Ele sempre foi o provedor do seu povo. Deus foi o provedor de um povo no meio do deserto. Deus foi o provedor de um povo em um lugar onde não existia condição humana nenhuma para se estar. Aquele povo estava no meio de um deserto, não havia lojas, não havia supermercados, não havia feiras livres, não haviam plantações, mas existia a figura de um Deus que é poderoso para sustentar o seu povo em qualquer situação. Sabe, queridos, nós precisamos ter dentro de nós esse reconhecimento do Deus a quem nós temos e do Deus a quem nós fazemos parte. Um Deus que sustentou o seu povo em todo o tempo, por 40 anos, no meio de um deserto sem condição nenhuma. Mas a fonte de provisão estava sobre aquele povo. E é esse mesmo Deus que hoje está sobre mim e você, na pessoa de Jesus. Era o Senhor naquele lugar, amados. Nunca houve um dia sequer que o Senhor tenha deixado de fazer o seu milagre, de prover o alimento, de prover aquilo que eles necessitavam para estarem vivos naquele lugar. Perceba que a palavra de Deus diz que todos os dias, de maneira abundante, o Senhor derramava sobre o acampamento deles o maná. Todos os dias. Não havia um dia sequer que Ele não derramasse. Todos os dias havia da parte de Deus o alimento para aquele povo. Deixa eu te dizer, não vinha do mundo físico, vinha do mundo espiritual. Talvez hoje você, como aquele povo, esteja no meio de uma crise, no meio de um deserto, mas olha para cima porque você tem um Deus. Há um Deus. Há um Deus presente em nossas vidas. E muito mais do que sentir, nós precisamos ter a consciência disso. Da presença de um Deus que nunca se afasta, que está sempre conosco. Por isso o Senhor disse, olha, não guarda não. Não guarda. Não armazenem. Porque Deus também queria mostrar para aquele povo que assim como Ele era o Deus da provisão, Ele era o Deus que sustentou ontem e ia sustentar hoje e para sempre. Esse é o mesmo Deus e Ele não muda. Só mudou a dispensação, mas o sentimento e o propósito é o mesmo. Ele é o Deus sustentador e Ele é o meu sustentador. Aqueles pães deveriam sim ser colocados todos os dias, toda semana ali, mas como um memorial diante da lembrança de um Deus que fazia e faz na vida do seu povo. Sabe quantos de nós já vivemos a provisão do Senhor? Oh, amados. Então não importa a situação que você esteja enfrentando hoje, Ele está e Ele vai fazer. E Ele é poderoso para te sustentar no meio do deserto, no meio de uma crise. Aleluia. Então todos os dias o Senhor os alimentava no meio daquele deserto. Sabe, queridos, quando eu paro para pensar sobre isso,
eu imagino que muitas outras pessoas, muitos outros personagens bíblicos viveram essa provisão da parte de Deus. E de imediato eu lembro da figura de Elias. Elias liberou uma palavra sobre um rei, sobre uma nação que não estava fazendo o que Deus queria. E ele diz: tão certo como vive o meu Deus, que sobre a minha palavra não cai chuva nem orvalho. A situação que o profeta estava passando se assemelhava à condição que os israelitas estavam, porque quando ele profetizou, ele ficou também debaixo da área geográfica que ele tinha profetizado. Significa dizer que se havia seca para os outros, tinha seca também para o profeta. Se havia fome para os outros, também automaticamente haveria na vida do profeta, mas só que sobre a vida dele existia um Deus que o sustentava todos os dias com pão e carne. Deixa eu te dizer uma coisa. Talvez você esteja aqui nessa noite, você diga assim: olha, bispa, porque você não sabe o que eu estou passando. Eu estou desempregado. Eu olho para um lado e olho para o outro, não vejo nada, nenhuma perspectiva da minha vida mudar. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deixa de olhar para o lado, para as circunstâncias, e olha para cima. Porque a tua provisão vinha do Senhor. O Deus que sustentou milhares no meio de um deserto é poderoso para sustentar a minha vida e a sua. Sabe, queridos, nós precisamos ter a consciência desse Deus, que não esteve só com o povo de Israel, que Ele está conosco hoje, na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então você não precisa se preocupar. Perceba que lá no livro de Mateus diz: não se preocupem com o que vocês hão de comer. Simplesmente busque o meu reino. O reino que nós fazemos parte, Ele garante. Eu não dependo de homens, você não depende de homens. Você pode ter um emprego, você não depende do teu emprego. Você depende da fonte da provisão, que é o Senhor. Aleluia. Oh, Ele que está conosco, amados. Sabe, queridos, eu tinha algo para pagar, é um valor que eu não tinha. Mas eu fiquei em Deus. E eu fui para o culto. E de repente, uma irmã chegou para mim, ela disse assim: tome. Ninguém viu, ela falou só comigo. O Senhor mandou te dar. E eu fui embora. 2 dias depois ela ligou para mim. Ela disse: eu vou te contar o que foi que aconteceu comigo. Eu estava com uma prestação para pagar e eu só tinha aquele dinheiro. E o Senhor disse para ela: olha, você vai pegar esse dinheiro e você vai dar para ela. E ela me confessou e ela disse: eu comecei a barganhar com Deus. Eu disse: Senhor, faz assim, pai, eu vou dar só a metade. Porque fica mais fácil de eu conseguir a metade. A metade, eu dou a metade para ela. O Senhor disse: dê todo. E ela obedeceu. E ela não tinha mais nem como pagar a sua prestação. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Naquele mesmo dia, o filho dela chegou na casa dela. E sem ela pedir, ele disse: mãe, cadê aquela prestação que você tinha para pagar? Me dê que eu vou pagar a sua prestação hoje. Vou fazer uma transferência agora. Olha, e tem mais. Tome mais esse aqui, ó, porque é para você. Esse aqui é para você. É esse Deus que está comigo e você. O Deus da provisão, amados. É o Deus que ordena até viúvas para te sustentar. Que não importa a condição que você esteja vivendo, nunca vai faltar o pão sobre a tua mesa. Você não precisa duvidar desse Deus.
Ele é presente, Ele é real. A Bíblia diz que o profeta foi sustentado todos os dias lá no vale, no ribeiro de Querite, por um corvo, porque Deus ordenou. Todos os dias um corvo, um animal imundo, trazia o alimento para ele. Perceba, e eu e você não somos diferentes. Deus não tem um negócio só com Elias, Deus também tem um negócio comigo e você, porque você é corpo dele na terra. Eu não sei como você chegou aqui hoje, eu só preciso te dizer uma coisa: não se preocupe não, a fonte da provisão está sobre a tua vida. Você só precisa confiar. Confie nesse Deus. Confie nesse Deus. Ele é o nosso provedor. Então nós vemos de verdade a figura desse pão representando um Deus que supre. Os pães da presença remetem para um Deus que alimentou o seu povo. Um Deus que supriu. Um Deus que esteve presente em todo o tempo na vida do povo. E Ele está conosco, na pessoa de Jesus. E Ele disse: eu também estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos eu estou com vocês. Então não precisa temer, não precisa duvidar, porque você tem um Deus presente, amado. Você tem um Deus presente, um Deus que faz sem você pedir, um Deus que está atento às suas necessidades. Perceba, eram milhares de israelitas no meio do deserto, mas nunca faltou o pão. Não importa se você tem emprego, se você tem conta bancária, se você tem uma condição elevada, eu quero te dizer que você tem que colocar a sua confiança no Deus da provisão. É nele. É nele, porque talvez você esteja colocando a sua segurança no salário que você recebe, mas deixa eu te dizer, Deus é poderoso para te sustentar quando não houver nada nem ninguém. Ele é poderoso para sustentar a tua vida. Aleluia. Você tem esse pão. Você tem esse pão, amados. Você tem essa consciência. Porque aquele memorial estava diante de Deus, mas precisa hoje também estar no nosso coração. Eu não posso viver de sentir, eu preciso ter a consciência plena da presença de um Deus. Senão eu vou parar e vou desistir. Não é só sentir, é você ter a consciência de que Ele está. Sabe, você ter a consciência de que Ele está. Aquele memorial ali era uma forma, tinha que ser colocado e dito, sabe, na mente de cada um: eu sei quem tu és e o que tu representa para mim. Tem isso aí. Você é templo. Aqueles pães estavam ali, lá no tabernáculo, mas hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Precisa estar dentro de nós o reconhecimento de quem Ele é. Eu não preciso mais colocar um pão, porque o pão é Jesus, mas eu preciso ter dentro de mim a certeza de que Ele está, de que Ele faz, de que Ele realiza e de que Ele está comigo. Então, esse texto também nos revela também, não somente um Deus que proveu, mas algo muito maior do que isso: a presença contínua de um Deus. Eu preciso entender que mais do que tudo que Deus pode me dar, pode me proporcionar, o mais importante é eu ter a certeza da sua presença. Então nós precisamos ser conscientes disso, de que Ele está. Porque nós achamos que Ele está quando tudo dá certo. Nós achamos que Ele está, então, quando tem uma promoção, quando você compra um carro, outras coisas. Mas deixa eu te dizer, Ele está em todo o tempo. Ele está em todo o tempo.
Aqueles pães também representavam isso, a presença contínua de um Deus no meio do seu povo, que sempre esteve. Nunca houve um dia sequer que o Senhor não estivesse. Todos os dias Ele estava na nuvem e Ele estava na coluna de fogo. Todos os dias Ele estava na nuvem e Ele fazia um grande todo cobrindo todo aquele povo, para que eles não estivessem no sol. Isso revela um Deus que se preocupa comigo. À noite, Ele estava numa coluna de fogo. Ele não deixou aquele povo simplesmente com Moisés. Ele ia diante de Moisés, Ele ia diante do povo. A presença dele era contínua naquele lugar. Então, isso mostra para mim que independente da situação em que eu viva, daquilo que me falte, eu tenho um Deus que está comigo em todo o tempo. Precisamos entender isso. Precisamos ter essa certeza. Sabe, queridos, lá tem uma mulher na congregação que ela foi acometida de um câncer. E quando ela foi acometida desse câncer, foi em um lugar muito terrível. E o médico, aquele homem era um especialista, ele sabia do que ele estava falando. O que ele estava falando era uma verdade. E ele disse para ela: olha, eu aconselho você a não fazer essa cirurgia. Se você fizer essa cirurgia, seu braço não vai subir mais, você vai perder a fala, você pode morrer. Então eu te aconselho a não fazer. Mas ela disse: eu vou fazer. Porque Deus, o Deus que está conosco, já havia falado com ela: olha, mulher, não creia naquilo que o homem vai te dizer. E ela disse: eu vou fazer. E ela foi. E o que o médico estava falando era uma verdade. E quando ela entra naquele centro cirúrgico, olha só, de repente ela vê abrir em letras bem grandes, Deus dá uma revelação a ela, e Deus escreve com letras bem grandes no centro cirúrgico: eu estou. Deixa eu te dizer uma coisa, Ele não te impede de entrar no vale, mas Ele entra com você, para se revelar para você no meio do vale. Ele não impede de você passar pelo vale, amados. Então, se Ele permitir que eu passe, é porque Ele vai se revelar na minha vida. Temos que entender que em qualquer situação, em qualquer condição, o diferencial é Deus estar. É Deus estar, amados. É você ter a convicção de que Ele está. Sabe por que você está aqui? Sabe por que você ainda não parou? Porque você tem essa consciência de que Ele está em você. Se você fosse olhar para a situação, para a circunstância ao seu redor, você ia parar. Mas o Deus a quem eu sirvo e a quem você serve, Ele diz: você não para porque eu estou contigo, amado. E Ele fez todo o processo cirúrgico. E ela foi levada para a UTI, porque para exatamente estabilizar. E quando aquele médico entra no seu quarto, o médico diz para ela: poxa, essa cirurgia parece uma cirurgia espírita. Ela disse: não foi espírita não, doutor, é espiritual. Sabe por quê, amados? Porque existia a presença de um Deus ali. Existia a presença de um Deus. Ele disse: eu estou. Eu estou. Ei, você está aqui hoje, eu não sei o que tu está passando, mas o Senhor manda te dizer: eu estou. Eu estou. Perceba. Queridos, você sabe o que representa a presença do Senhor? Oh, meu Deus, essa presença, Ele nos protege. Ela te protege, essa presença.
Perceba, lá no Velho Testamento, o povo está saindo do Egito. E Deus endurece o coração de Faraó. Lá vem o povo. Mas eu disse para vocês que o Senhor ia adiante deles. A coluna de nuvem estava ali. E o anjo também do Senhor. Deus endurece o coração de Faraó e vem Faraó. Ele pegou todos os seus carros, todos os seus cavaleiros, todos os comandantes dele, em perseguição ao povo de Deus. Mas aquele povo tinha um dono. E quando Deus percebe que aquele povo está sendo perseguido, quando o Senhor percebe que o exército de Israel, que o exército de Faraó está se aproximando, leia lá na palavra, o que foi que aconteceu? O anjo do Senhor e a nuvem que iam à frente, eles se deslocam para trás. E sabe o que é que acontece? Eles ficam entre o povo de Deus e entre os egípcios. É como se o Senhor dissesse: olha, nesse povo vocês não tocam porque eles são meus. Deixa eu te dizer uma coisa: o teu Deus, o meu Deus, Ele é aquele que vai adiante de nós, mas também Ele é a nossa retaguarda. Ele despedaça todos os nossos inimigos. Ele já deu ordem aos seus anjos ao teu respeito, para te guardarem, amados. Já uma ordem, Deus já tomou na frente de tudo, porque Ele é Deus e porque Ele está conosco. Ele tomou na frente. Sabe o que é isso? É se colocar entre um e outro. Então eles tomaram a retaguarda. Então, aqui para o povo de Deus é dia, mas aqui para o exército de Faraó é noite, porque havia a presença de um Deus ali. Todos os teus inimigos vão ser desbaratados, porque Ele é Deus. Ele é aquele que vai diante de nós, amados. Eu preciso crer e tomar posse dessa presença desse jeito, de que não é somente uma presença externa, mas uma consciência de que Ele está, independente do que eu passar, independente do que eu viver, independente do que Ele me der, independente do que Ele me proporcionar. Se Ele me dá é Deus, se Ele não me dá também é Deus. Se eu passo pelo vale, Ele é Deus. Se eu não passo pelo vale, também Ele é Deus. Aquele Deus, Ele não estava simplesmente guardando o povo da fúria de Faraó, não. Aquela presença guardou aquele povo ali no deserto. Já pensou o perigo que era no deserto? Já pensou quantas víboras mortíferas tinha no deserto? Já pensou quantos escorpiões terríveis e malignos tinham no deserto? Mas Deus, a presença desse Deus, impedia que aquelas serpentes e aqueles escorpiões entrassem no arraial do povo dele. Deixa eu te dizer, você precisa crer e acreditar que a presença desse Deus está com você. Você nem imagina os laços que Ele já quebrou, da onde Ele te tirou, os inimigos que Ele já venceu pela tua vida. Vai além do que eu posso imaginar. Então você precisa ter a consciência disso. Os pães da presença também significa isso. A presença de um Deus constante, presente. Jesus está conosco, hoje, ontem e eternamente. Ele está conosco. Aleluia. Então nós precisamos ter a consciência dessa presença, de que Ele está conosco. Perceba, a Bíblia nos fala de 3 jovens altamente comprometidos com o Senhor: Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estavam no meio de uma nação, de um povo que não era seu povo, um povo de outros costumes, um povo que adorava outros deuses. E a Bíblia diz então que aqueles rapazes
não se curvaram diante da estátua de Nabucodonosor. Então alguém falou para o rei: olha, meu rei, aqueles jovens, eles não se curvaram. Então o rei dá mais uma oportunidade: olha, aquece aí essa fogueira. Vou dar mais uma oportunidade para vocês. Se ao toque da trombeta vocês não se curvarem, vocês serão lançados nessa fornalha de fogo ardente. Escuta só, eu quero saber quem é o Deus que pode livrar vocês das minhas mãos. Então eles dizem, eles não precisam se alterar, eles não precisam gritar, eles simplesmente dizem: eu não preciso te dizer nada, ó rei, porque o meu Deus vai nos livrar da tua mão. O meu Deus vai me livrar das tuas mãos. Mas se Ele não me livrar, eu não me curvarei diante dos teus deuses. Escuta só. A Bíblia diz então que o Senhor, aquele rei, ele mandou aquecer a fornalha e mandou que alguns homens lançassem eles dentro da fornalha. Foram lançados na fornalha. Mas perceba, os homens que foram lançados morreram, porque tamanha era a temperatura. Mas olha só, o rei pode contemplar: peraí, não fomos 3 jovens que nós lançamos dentro do fogo? E eles disseram: foram 3, meu senhor. Ele disse: mas há 4, e o quarto tem a semelhança do Filho do Altíssimo. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus não vai impedir que você entre na fornalha, mas Ele vai entrar junto com você. Ele não vai impedir de você passar por uma situação difícil, mas Ele sempre vai estar conosco. Ele sempre vai estar conosco. Haverá momentos em sua vida que o seu marido não vai estar, que seu filho não vai estar, que o seu pastor não vai estar, que a sua líder não vai estar. Mas o Senhor não. Ele disse: eu estou todos os dias, eu estou sempre, eu estou em todos os momentos, filha, nunca te deixarei, nem nunca te desampararei. Esse é o nosso Deus, é Ele que está conosco. Sabe, queridos, e nós podemos perceber que o Senhor estendeu isso a nós. Perceba que na pessoa de Jesus, hoje, Jesus é o nosso pão. Jesus é o nosso pão. Lá no meio do deserto o povo recebeu o maná, que era um alimento que sustentou eles. Mas Deus nos proporcionou um pão vivo que desceu do céu, que é Jesus. E Ele está conosco. Ele está conosco, Ele é nosso alimento. É dele que nos alimentamos, é por Ele que vivemos. E Ele está conosco, amados. Jesus está conosco. Nós precisamos ter essa consciência plena de que há um Deus que está conosco. Jesus está conosco. Então, como o pastor ministrou aqui, hoje nós temos acesso a esse pão, a esse momento de comunhão, que não é somente na Santa Ceia, não. Eu sempre digo isso. Lá na igreja, eu digo: olha só, a Santa Ceia é um memorial. E todos os meses nós vamos fazer, porque o Senhor ordenou. Mas o seu momento de comunhão é diário com o Senhor. Todos os dias Ele quer partir esse pão comigo e com você. Mas eu preciso querer estar na mesa com Ele. Porque Deus não tem filhos prediletos, não. Deus, Ele está chamando uma geração para se assentar na sua mesa. Ei, Ele tem um pão fresquinho para você. Há revelações que ninguém nunca recebeu, que Deus vai dar para você. Então você precisa ir para a mesa com Ele. Já há uma mesa posta, como foi ministrado aqui. Já tem, mas nós precisamos saber onde é a mesa. Nós precisamos entender o que é estar na mesa. Nós precisamos entender o que é que nós vamos receber na mesa. Na mesa você recebe transformação. Na mesa você recebe revelação do Senhor. Na mesa você recebe intimidade com esse Deus. Esse é o nosso lugar. Esse é o meu lugar e esse é o teu lugar. Mas eu preciso entender
que apesar de hoje não ser mais um privilégio dos sacerdotes, porque só os sacerdotes poderiam comer daquele pão, porque de fato era uma oferta consagrada. Hoje todos nós, todo o corpo tem acesso a esse pão. Todo o corpo tem acesso a comer desse pão. Quantos têm fome do Senhor? Então você precisa hoje mudar a atitude e dizer: Senhor, eu decido, o meu caminho é a tua mesa, Pai. Todos os dias, Senhor, eu quero que tu me encontres neste lugar. No lugar da revelação de quem tu és. No lugar onde eu sou alimentado pelo Senhor. Oh, amado, quando você começa a sentar na mesa com o Senhor, você não vai retroceder diante dos problemas. Os teus inimigos não vão conseguir te derrubar e te vencer. Sabe por quê? Porque você está na mesa e você é suprido e alimentado por esse pão. Sabe por que nós estamos prosseguindo? É porque nós temos comido esse pão. Por isso que Jesus, lá no meio da tentação, ele disse para o inimigo, quando o inimigo queria que ele transformasse pedras em pães, porque ele estava num momento vulnerável. Ele estava com fome. Mas a Bíblia diz então que o Senhor Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Toda a palavra que sai da boca de Deus. Esse é o nosso alimento. Não é o que Ele pode me dar, o que Ele pode me dar, o que Ele pode acrescer na minha vida, o que Ele pode suprir. Isso tudo é bom, mas passa, perece, enferruja. Eu como hoje, amanhã eu estou com fome. Mas se eu comer deste pão, eu jamais vou ter sede nem fome. A Bíblia diz que nos últimos dias vai haver uma fome derramada sobre a terra. Porque infelizmente nós vemos verdadeiramente uma geração que não tem fome de Deus, não tem desejo de Deus. Perceba, há pessoas que gostam de conversar de tudo. Sabe como é que você descobre se uma pessoa tem sentado na mesa? Na verdade, você vai descobrir se ele tem se assentado à mesa, é quando ele está perto de você. Perceba o que é que vai sair de dentro dele, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então tem pessoas que conversam de tudo, menos de Deus. Nunca tem nada para passar, nunca tem nada para compartilhar. Se você for falar da economia, ele sabe. Se você for falar de moda, ela conhece. Mas se você for falar da palavra, essa pessoa te corta e sai. E isso é evidência de que não está se assentando à mesa. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O maior tesouro que o homem pode ter é ele ser suprido por esse Deus. É ele te fartar nos lugares secos. É ele te sustentar no meio da luta. É ele te fazer caminhar quando tudo diz acabou. Ele diz prossiga porque eu estou contigo. Perceba, você precisa entender que isso não vai vir de um congresso, de um seminário, de uma conferência. Não vem ajuda, mas não é a solução. Precisa você comer esse pão diário. Você precisa ir para a mesa com o Senhor todos os dias. Eu sei que Deus tem falado aqui de forma poderosa, usando o apóstolo nos cultos e em outras igrejas aqui que estão, outras congregações. Mas quando nós compartilhamos uma palavra, nós estamos dividindo do pão que Ele nos deu. Mas Deus, Ele quer que seja uma troca permanente. Eu te conto da palavra que Ele me deu e você também me conta daquilo que Ele está te mostrando. Porque na verdade Deus quer uma geração nesse tempo que vá para a mesa com Ele. Sabe por que só vai subsistir nesse tempo aqueles que estiverem em Deus e na sua palavra. Todos os dias o inimigo vai te convidar para desistir, para parar, para voltar atrás. Todos os dias ele vai te convidar para dar uma olhadinha para o lado. Olha para o deserto que você está. Mas hoje o Senhor está te dizendo:
Eu quero levantar uma geração que olhe em outra direção. Que olhe para mim, que saiba quem é o seu Deus, que tenha consciência plena da minha presença, porque é por este povo que eu vou me mover, é por esse povo que eu vou fazer, é por esse povo que eu vou realizar. E se você crê nisso, se você recebe essa palavra, dê um forte aplauso ao Senhor. Eu oro a Deus para que Ele libere uma fome incalculável por Ele. Uma fome. Que o seu desejo de estar diante dEle, não seja por aquilo que Ele pode te dar, mas por aquilo que Ele é. Que os seus joelhos inclinados diante dEle, sabe, amados, porque tem coisas que nós nem precisamos pedir, que Ele nos proporciona, que Ele nos faz, porque Ele conhece a necessidade do seu povo. Ele sabe tudo o que eu preciso. Então eu nem preciso pedir, porque Ele me dá, porque Ele é Deus, porque Ele é Pai, porque Ele é meu pão diário. Então eu preciso sentar com esse Deus à mesa, para conhecer a Ele, para saber mais dEle. E para ter consciência dessa presença. Sabe, Deus não quer que a gente viva simplesmente o milagre. Ele não quer que a gente viva o testemunho só de Paulo, da mulher do fluxo de sangue. Ele quer que eu tenha a minha experiência pessoal com Ele. Eu preciso ter a minha experiência pessoal com Ele. E Ele vai construindo isso nas nossas vidas, em meio às circunstâncias que nós vamos vivendo. E Ele vai se revelando a você de tudo que Ele é e de tudo que Ele faz. Então eu quero que nessa noite, você saia daqui com a consciência de um Deus que está contigo. Eu quero que você saia daqui nessa noite com a consciência de que Ele é o Deus da provisão. Que é Ele que é o teu sustentador, que é Ele que está conosco, e que seu lugar é nessa mesa. Fique de pé na presença do Senhor. Feche seus olhos. Feche os seus olhos, fale com Ele aí agora. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Eu não sei os momentos que você tem vivido, que você tem passado. Mas eu quero te dizer que o Senhor, Ele não vai chegar, Ele já está. E foi Ele que te trouxe aqui nessa noite. Porque Ele quer fazer tudo novo em nossas vidas. Mas começa a partir dEle, a partir da consciência da sua presença. Toda minha esperança. Fale com Ele aí agora. Tua presença. A presença do Senhor te dá descanso. Eu amo a tua presença. A presença do Senhor te faz ir muito mais além. Eu amo a tua presença. A presença do Senhor tira as minhas imperfeições. Ela é a minha herança. Transforma a minha vida. Toda minha esperança é a tua presença. Aleluia, Deus. Eu amo a sua presença. Senhor, nós oramos nessa noite, Pai. Oramos a Ti nessa noite. Levanta uma igreja, Pai. Levanta um povo. Oh Deus, que seja incendiado, que seja faminto pela Tua presença, Pai. Levanta uma igreja que corre a pés velozes para Ti. Oh Pai, levanta uma igreja, Senhor. Oh Pai, que ama estar em Tua presença, Senhor. Tudo passa. Aleluia. Tudo passará. Mas tua presença permanecerá para sempre.
tua Declare isso nessa presença. noite. Diga aí para o Senhor Jesus.